Olá pessoal, tudo bem? Mais uma semana, estamos aqui novamente trabalhando sobre cases de sucesso, sobre aplicações. Mais uma vez, queria agradecer você que está se inscrevendo e seja muito bem-vindo ao canal. Da mesma forma, como eu venho sempre pedindo para você que é novo aqui, não custa lembrar também. Talvez você já saiba, mas não custa lembrar, já dizia a moça da Azul Companhias Aéreas na sua apresentação. Você já sabe, mas não custa lembrar. Eu tenho uma página, o link está aqui abaixo e você pode entrar, acessar lá e obter os conteúdos. Os vídeos estão todos lá também, de uma forma melhor organizada, mas se você está no YouTube, você pode também ter acesso aos vídeos. Então, porque eu estou convidando você a entrar lá, para que você deixe o seu e-mail, tá? Deixe o seu melhor e-mail lá, que eu lhe avisarei sempre que eu estiver postando novos conteúdos e, eventualmente, estarei enviando conteúdos exclusivos. O que são conteúdos exclusivos? São alguns arquivos, alguns checklists, o que seja, só um exemplo de arquivos que eu sei que vai ajudar no seu trabalho e que eu não tenho como disponibilizar de uma outra forma, a não ser enviando um arquivo para você ou disponibilizando um link para você fazer o download. Então, eu acho justo eu deixar e disponibilizar isso só para você que estiver inscrito lá, tá? Não vou deixar link aqui no YouTube, ou enfim, eu vou deixar link para você que estiver inscrito lá, porque é uma forma também de você mostrar o seu interesse, tá, pessoal? Então, se você é novo aqui, por favor, entre na página e se inscreva lá. Sempre que você se inscrever, você vai ter um conteúdo ao você receber, você vai receber o meu e-mail, eu não sei se eu já expliquei, para você que é novo, vale aqui eu explicar. Então, você deixa o seu e-mail e você recebe um e-mail de confirmação, um e-mail meu de confirmação. Nesse e-mail tem um link. Lá, você precisa clicar nesse link, porque se você não clicar nesse link, eu não vou ter seu e-mail cadastrado. Então, você precisa clicar nesse link para confirmar que você aceita receber os meus e-mails, tá? É por questões legais. Tendo essa confirmação, você vai ser direcionado a uma página onde você vai poder fazer o download de um arquivo que eu sempre deixo toda semana. Eu sempre deixo toda semana um arquivo específico para você. O arquivo desta semana vai permanecer o mesmo arquivo da semana passada, que é o material sobre o primeiro case, que foi o vídeo anterior. Toda semana eu estou trocando, então os arquivos que eu ponho para você fazer o download são arquivos exclusivos para apenas uma semana, tempo limitado. Não é por nada, pessoal, é porque eu não tenho como toda semana criar páginas novas e pôr novos conteúdos, então eu sou obrigado a substituir semanalmente, então é um exclusivo e limitado, tá? Então toda semana eu estou mudando, então se você quiser obter o arquivo, é importante que você então acesse ali, deixe seu e-mail ali embaixo no campo, mesmo que você já esteja inscrito, vale aqui eu ressaltar isso, tá? Mesmo que você já esteja inscrito no canal, lá na página, se você quiser obter o conteúdo desta semana, por exemplo, que é o arquivo do case da semana passada, tá? Você vai ali na página e deixa o seu e-mail. Ah, mas eu já estou inscrito, não tem problema, deixa o seu e-mail. Você não vai passar pelo processo de confirmar e-mail novamente, você já vai direto, tá, para o download do arquivo, tá? Aliás, você vai receber um e-mail e nesse e-mail você vai direto para o download do arquivo, tá? Então, pessoal, era esse o convite que eu queria fazer para você. Semana passada, relembrando, no vídeo anterior, a gente falou sobre um case de injetora, tá? Injetora é um equipamento que pode ser trabalhado com material, pode fazer a injeção dentro de um molde de um material plástico, material de borracha, material de alumínio, tá? E o case dessa semana trata-se de um elevador, plataforma para carretas. Muitos conhecem como tombador hidráulico. Esse é um equipamento que eu conheço um pouco porque eu trabalho com projetos de fabricação de equipamentos tombadores. Faço a parte de movimentação para alguns fabricantes, tá? Seja o que? Unidade hidráulica, painel de comando, mangueiras de ligação, tá? Adequação NR12 de equipamentos já instalados e, enfim,
algumas melhorias quando solicitadas, tá? Então esse é um equipamento que é muito conhecido no sul, tá? Que trabalha muito com arroz, é um equipamento muito conhecido no centro-oeste, trabalha muito com soja, equipamento que os fabricantes brasileiros, tem alguns fabricantes brasileiros, uma meia dúzia de fabricantes brasileiros desse tipo de equipamento, e acabam exportando esses equipamentos, tá? Equador, enfim, Chile, toda a América do Sul, até o México, tá, pessoal? Então aí existem outros destinos, mas desconheço, são informações desses fabricantes e não vem o caso aqui, tá? Então, para quem não conhece, eu recomendo que ponha aí no Google, no campo de pesquisa, tombador hidráulico para carretas, enfim. São equipamentos, plataformas que variam de 13 metros de comprimento, 18 metros, 25 metros, 21, 25 metros de comprimento de plataforma. E esses tamanhos, eles são de acordo com a capacidade de carga e o veículo que vai subir nele. Por exemplo, equipamentos de 3 metros são caminhões tocos, caminhões trucks. Equipamentos de 18 metros são plataformas de 8 metros, são para carretas e assim sucessivamente. Tá? Então, bitrem, enfim, rodotrem e aí vai. Tá? Então aí cada equipamento, de acordo com o tamanho de plataforma, tem sua capacidade de carga. Mas, pessoal, é só para você explicar. Infelizmente eu não tenho tempo aqui também para detalhar tanto, até porque acaba se tornando maçante. O objetivo não é detalhar o equipamento especificamente, o objetivo é detalhar um case de sucesso. Tá? E eu vou relatar aqui para vocês. Trata-se de uma empresa que tem alguns equipamentos algumas meia dúzia de equipamentos de fabricantes diferentes inclusive, mas tem 2 equipamentos gêmeos, são 2 equipamentos de mesmo modelo, do mesmo fabricante. E esses equipamentos estavam gerando uma série de problemas, constantes problemas, equipamentos que estavam instalados há 5 anos gerando problemas constantes. O que acontece nesse meio? Vale eu ressaltar aqui, tá? Acontece que é o seguinte, a descarga do grão é um grande gargalo. Tá? Antigamente, pessoal, essa descarga era feita através de caminhões graneleiros e através de pás. Então isso levava meia hora, 40 minutos para você descarregar um caminhão truque, por exemplo. Tá? Hoje você descarrega em uma carreta em 6 minutos. 3 minutos para subir, 3 minutos para descer. Tá? Então, só para você ter uma ideia da evolução. Ainda assim, como nada basta, o objetivo é sempre ganhar. Existe uma briga desses fabricantes para ganhar tempo, para o equipamento ser mais rápido, o processo para descarga ser mais rápido e por aí vai. Então vai tentando se trabalhar com tempos cada vez menores, tá, pessoal? Não sei se esse foi o caso, mas foi diagnosticado um fato muito interessante. Eu vou relatar aqui para vocês. O cliente entrou em contato, tá, com um problema, querendo trocar o bloco manifold. Tá? Poxa, mas o meu bloco manifold ele está com problemas, está removendo material, enfim, está não me lembro, não me recordo bem certo qual era a causa específica do problema do bloco. E assim foi. Bom, mas como assim? Tu tá com problema do bloco manifold? Porque é muito estranho, geralmente é um problema de uma válvula, enfim. Ele mandou algumas fotos, realmente tinha aí uns problemas no bloco, não sei a origem disso. E assim, como o cliente estava muito distante, né, e assim foi feito, enfim, foi fornecido, o cliente passou as informações, foi feito o projeto de um bloco novo e foi fornecido para o cliente. E é comum a gente fazer blocos manifolds montados, né, para equipamentos novos. Então a gente tem um certo conhecimento desse tipo de equipamento. E assim foi feito, fornecido apenas o bloco bruto, com as cavidades, sem válvulas, sem nada, para o cliente fazer a aplicação das válvulas dele lá. E assim foi fornecido, ele fez a aplicação e entrou com uma solicitação, aliás, entrou em contato com uma solicitação para nós de que estava com alguns problemas de aquecimento no equipamento. Tá? Estava aquecendo o óleo, enfim, e o equipamento ele subia até um determinado estágio. Tá? De manhã cedo, com óleo frio, o equipamento subia, mas depois, com o aquecimento do óleo, o equipamento subia até um determinado estágio e não conseguia ter força suficiente para subir. Então fica aqui também uma dica,
não uma dica, né, uma informação importante, que a força, tá, é uma relação entre área e pressão, tá, pessoal? Então, a relação, para você obter força, você tem que ter uma relação entre área e pressão de trabalho, tá? É assim que você calcula a questão da força. Então, se você não tem força, ou você tem dois problemas. Ou você tem um problema de área do cilindro, que não era o caso, porque o cilindro já era um cilindro especificado para esse equipamento, ou você tem um problema de pressão. Então, logicamente que o problema só poderia estar em pressão de trabalho. E aí se estranhou muito porque não deveria estar aquecendo não deveria estar aquecendo o óleo. Então, o que eu fiz? Pedi para o cliente devolver o bloco para que eu pudesse fazer os diagnósticos. Aí entra a importância dos diagnósticos. E assim o cliente nos devolveu, nos passou as informações da bomba dele. A gente fez o quê? A gente aplicou esse bloco em bancada, na vazão exata, na pressão de trabalho exata, mediu as perdas de carga e eu calculei tudo desde perda de carga de mangueira, de bloco de cada válvula. E eu diagnostiquei e enviei um relatório para o cliente que este problema não poderia estar sendo ocasionado pela substituição simplesmente do bloco. Porque sim, poderia, né, um projeto diferente, poderia ter uma diferença de bloco, mas não era de alguma cavidade interna, né, um canal do bloco, tal, mas não foi o caso especificamente. E aí a gente entrou num processo de assessoria e melhoria ao cliente. Mas isso só foi possível obter através da informação. Por quê? Eu obtive a informação de vazão, estava medindo a vazão através das turbinas de vazão, medindo a pressão através dos transmissores de pressão, através da temperatura do óleo, medindo através dos sensores de temperatura, e com isso eu pude o quê? Identificar as perdas, fazer um comparativo das perdas teóricas com que eu calculei com as perdas na prática, e nós tivemos resultados muito próximos, comprovando a teoria. Então a prática comprovando a teoria através dos equipamentos de diagnóstico. Então, por que eu estou falando de diagnóstico aqui nesse case? Por causa dos transmissores, por causa dos equipamentos de diagnóstico, foi possível identificar que a origem do problema não era essa. Tá? Houve uma coincidência, porque o cliente substituiu o bloco e, para nós que não conhecíamos da situação lá do cliente, a situação real do cliente, ele alegou que estava aquecendo. Talvez estivesse aquecendo antes, talvez, não tenho como saber. Mas para mim a situação é que foi constatado através de diagnósticos que o bloco estava ok. E o que nós fizemos então? Uma assessoria para o cliente. Tá? Através então de históricos, informações do equipamento do cliente e a bomba que veio para nós diagnosticamos que a bomba real instalada ela era maior do que a bomba especificada pelo fabricante. Mas esta bomba ela veio aplicada no equipamento, tá, pessoal? Então, no primeiro equipamento fornecido. Então, não sei a origem, existiu aí uma divergência de informação, não sei a causa, não sei nada e não vem ao caso. O que importa é que foi diagnosticado, aí sim, através da teoria também, tá, que a bomba instalada, ela tinha uma capacidade de vazão onde deixava as tubulações, porque daí foi feito um levantamento de toda a tubulação, né, pessoal? Então foi solicitado informações de mangueiras, tudo isso. Foi diagnosticado que as válvulas aplicadas não comportavam aquela vazão e que as tubulações estavam subdimensionadas. E aí foi reunido todas essas informações e prestado algumas assessorias ao cliente com relatórios. Vale ressaltar, tudo isso de forma remota, tá, pessoal? Por telefone, por e-mail, tá? Tudo isso de forma remota, essa assessoria, tá? Então foi prestada essa assessoria para o cliente, foi emitido os relatórios para ele, ele compreendeu, começou a nos relatar que ele estava tendo problemas de troca constante de bomba, tá? E aí eu identifiquei que aquela bomba ela era muito grande para o equipamento ao qual a vazão dela era muito maior do que o equipamento foi projetado. Tá? Então existia aí uma divergência e através dos diagnósticos e da teoria foi comprovado para o cliente que ele poderia reduzir
a vazão da bomba e ainda assim perder pouco a questão de produção, porque logicamente que ele vai reduzir a vazão da bomba, vai reduzir a velocidade, mas com uma bomba muito grande ele está tendo muitas perdas. Então, esta compensação no aumento de vazão, ele estava perdendo perdas de carga em temperatura, enfim, ele estava perdendo principalmente toda essa energia estava se perdendo em temperatura, tá, pessoal? Estava se transformando, tá? Então, era possível ele reduzir, adequar a vazão da bomba a uma vazão menor, tá? Vale ressaltar aqui que essa questão da bomba não era uma questão do cliente, tá? Eu também não tenho todas as informações do histórico lá do começo do equipamento, até porque nossa missão era resolver o problema para o cliente. Esse é o nosso case, resolver o problema, tá? E assim foi feito. Então, foi feito o redimensionamento da bomba para o cliente prontamente aceitou. Nós tínhamos todas as informações, os diagnósticos, então isso ajudou muito. O cliente prontamente aceitou. Foi feitas as recomendações de substituir por mangueiras adequadas, tá? Foi feito um redimensionamento, mesmo com a bomba com a vazão menor, a mangueira ainda estava subdimensionada, então foi feito um trabalho de redimensionamento para o cliente. Tá? Fornecemos a bomba nova para o cliente, ele aplicou na máquina, fez o redimensionamento de todas as mangueiras, mesmo mangueiras compridas, tá? Tem mangueiras de 10 metros lá, ele trocou as mangueiras, fez o redimensionamento e fez um trabalho de filtragem do óleo, tá? Reduzir a contaminação do óleo. Pessoal, esse é um trabalho importantíssimo, tá? Importantíssimo, reduzir a contaminação do óleo. Recomendo você acessar os vídeos anteriores sobre este assunto, tá? Lá tem vídeos sobre a ISO 4406. Eu tenho alguns vídeos falando sobre esse assunto, porque eu gosto muito de falar sobre gerenciamento de contaminação e do quanto isso é importante para o sistema hidráulico, tá? Então o cliente fez a filtragem do óleo, fez redimensionamento, filtragem do óleo, fez redimensionamento de mangueira, fez a adequação da bomba, redimensionamento de uma bomba menor, tá? Uma bomba bem menor, tá, pessoal? O cliente estava trabalhando com uma bomba que gerava 212 litros por minuto, tá? Eu fiz um redimensionamento para ele de uma bomba de 165 litros por minuto, se não me engano. É aproximadamente isso, tá? Então reduziu bastante a vazão da bomba. Com isso, ele ficou com a vazão da bomba dentro dos tempos que eu calculei. Vale aqui eu ressaltar também, não é só ganho de tempo, esse é um equipamento que precisa subir com segurança. Foi feito um trabalho de redimensionamento das mangueiras para suportar esta vazão. Neste novo redimensionamento de vazão, as válvulas comportavam muito bem, tá? As válvulas aplicadas, até porque nós não trocamos válvulas, foi só um bloco. E foi feito toda essa aplicação, além disso a filtragem para condicionar o óleo a uma questão de condicionamento da bomba, né? Um nível máximo de contaminação que a bomba suporta, que as válvulas suportam. Então o cliente fez isso. Não foi um investimento alto, foi questões de trabalho mesmo, questões mais de conversa com o cliente e assessoria para que ele pudesse fazer esse trabalho. O trabalho maior foi nosso. Tá? Então, uma manutenção de informação constante com o cliente, entre informação e feedback do cliente, para nos auxiliar nessa assessoria que a gente estava dando para ele, né? Facilitar a nossa assessoria. Feito tudo isso, então, o nosso case foi que o cliente obteve um tempo de subida da máquina, de subida da plataforma, que antes era de 2,5 minutos, em 2 minutos e 0,5 segundos. Então, o cliente reduziu a vazão da bomba e ganhou tempo. Ele reduziu o tempo de subida. Por quê? Porque antes as mangueiras subdimensionadas, válvulas que não comportavam, tudo isso estava, bomba muito grande, estava gerando perdas de carga. Estava se perdendo, aliviando a impressão, se perdendo temperatura. Então, agora nós adequamos o circuito como deveria ser e o cliente teve ganho de tempo. Teoricamente, tá? Pelos cálculos, ele ganharia tempo, só porque às vezes algumas variáveis alteram essa condição da teoria pura, né? Mas eu achei que o ganho não fosse tanto, tá? Eu imaginei que o ganho não fosse tanto. Aí da origem do imaginei, tá, pessoal? Eu me adiantei na palavra.
eu imaginei que o ganho não seria tanto, mas sim foi. Ele chegou muito próximo da teoria, tá? Então, mostrando um resultado bem feito do trabalho, tá? Então ele ganhou, reduziu o tempo de 2,5 minutos para 2,05. Então isso, pessoal, tempo de subida, não de ciclo, né, pessoal? Isso é um tempo muito rápido, inclusive, para a máquina, para esse tipo de equipamento. O cliente, além de ganhar esse tempo, antes ele precisava, para o tomador subir com carga de 170 bar de pressão, e agora ele está precisando entre 130 e 140 bar de pressão para subir com carga, tá? Poxa, mas peraí, Everton, como assim? Reduziu a pressão de trabalho? Sim, porque antes essa diferença do 30 para o 70 era incremento de perda de carga, pessoal. Era incremento de perda de carga. Tá? Então ele tinha ali mais ou menos 40 bar de perda de carga. Só para você ter uma ideia. Ele tinha antes. Por quê? Porque era vazão muito grande, mangueira subdimensionada, válvulas que não comportavam e por aí vai. Então agora ele está com uma condição da máquina próximo do ideal. Então ele obteve ganho de tempo, obteve redução nas perdas de carga e com isso a máquina trabalha com apenas 130 bar, 140 bar de pressão. E ele trabalhou o ciclo durante alguns dias, já está há alguns dias trabalhando e a máquina não gera aquecimento, trabalha estável. Antes gerava aquecimento extremo na máquina, tá? Temperaturas que chegavam facilmente a 70 graus. Tá? E agora a máquina trabalha em temperatura estável, não chega a 40 graus. Tá, pessoal? Que é a temperatura ideal de um sistema hidráulico, vamos dizer assim, não chega a 40 graus. O equipamento não tem trocador de calor. Claro que ele foi dimensionado para não ter trocador de calor, mas aí é uma questão de projeto. É feito dessa forma e não vou entrar nesse mérito. O mérito aqui é que o equipamento ganhou tempo, baixou de 2,5 minutos para 2,05, reduziu a pressão de trabalho com carga de 170 para 140 bar, 130, estabilizou a questão da temperatura, então em menos de 40 graus, o que é fantástico. E tudo isso, agora vem o resultado, tudo isso é o resultado a curto prazo. E agora vem o resultado a longo prazo, é que o cliente não vai ter mais problemas com manutenção por um bom tempo, tá? Eu não tinha relatado aqui antes, mas o cliente, ao longo desses 5 anos de máquina, ele já trocou umas 4, 5 vezes a bomba. Praticamente todo ano ele estava trocando bomba. Por quê, pessoal? Porque a bomba era muito grande, tá? E aí existia talvez um subdimensionamento na questão de sucção, talvez poderia estar captando também, poderia estar ocorrendo uma série de problemas. Um redimensionamento, tá? Com base em diagnósticos. Por que digo com base em diagnósticos? Porque o problema surgiu de um bloco manifold, nós trabalhamos com diagnósticos em cima do bloco manifold e identificamos que o problema não estava ali. Tá? Houve sim uma infeliz coincidência e talvez a maioria talvez na maioria dos casos, a maioria das aplicações, se não tivesse os equipamentos de diagnóstico, a maioria das pessoas iria julgar como um problema do bloco. Tá? E no primeiro momento, se você tem consciência do que você está fazendo, você vai analisar e achar no mínimo estranho isso ocorrer, mas aceitar sim essa situação e aí fazer as devidas inspeções, e assim foram feitas. Foram feitos todos os diagnósticos possíveis e identificado que o problema não era ali. Tá? Então, desta origem, nós resolvemos uma série de problemas onde nós agregamos valor ao cliente, onde o cliente ganhou tempo de máquina, onde o cliente reduziu pressão de trabalho, onde o cliente estabilizou temperatura, onde o cliente, reduzindo pressão de trabalho, ele reduziu o consumo do motor elétrico, então automaticamente o consumo de energia, porque a questão da potência de acionamento está diretamente ligada à vazão, ao rendimento das bombas e à pressão de trabalho. Então, automaticamente, se ele reduz a pressão de trabalho, ele reduz a potência consumida. Torque, né, pessoal? Torque, ou seja, já havia comentado, tá aqui, ó. Recomendo você assistir o vídeo anterior, hein? Torque de acionamento da bomba está relacionado ao deslocamento da bomba e à pressão de trabalho. Então, o deslocamento da bomba permaneceu o mesmo. Nós reduzimos a pressão de trabalho, reduzimos o torque no eixo de acionamento da bomba.
Automaticamente, se o torque da bomba é menor, exige uma potência menor para acionamento dessa bomba, automaticamente diminui a corrente do motor elétrico. Diminuindo a corrente do motor elétrico, isso significa que é menos consumo. Então você tem a economia de energia. Entra aí um outro conceito, eficiência energética. Tá, pessoal? Então o cliente teve ganho de produção e trabalhou questão de eficiência energética em cima disso. Tudo isso possível por causa dos diagnósticos, por causa dos sensores de vazão que tínhamos, das turbinas de vazão, sensores de pressão, sensores de temperatura, a rotação e, logicamente, o conhecimento de engenharia, né? Então, o conhecimento técnico, todo o dimensionamento, redimensionamento do equipamento, os cálculos de perdas possíveis. Perdas, tá? Quando eu digo perdas, eu digo que eu estou me referindo ao fluxo laminar, fluxo turbulento, o aumento do número de Reynolds, faixa do número de Reynolds, onde um fluxo é laminar e onde um fluxo é turbulento. Não vou dar essa colher de chá para você, porque existe, tá, pessoal? Então, o que caracteriza um fluxo laminar e um fluxo turbulento é o número de Reynolds. Existe uma faixa onde o número de Reynolds quando ele fica abaixo ele é um fluxo laminar, quando ele fica acima é um fluxo turbulento. Isso aí eu recomendo você, oriento você a voltar a alguns vídeos e assistir um vídeo meu onde eu explico sobre isso, tá? Sobre perdas de carga, sobre temperaturas, por que que o fluxo turbulento causa temperatura, o que que a temperatura tem em relação a perdas de carga, tá, pessoal? Transformação de energia. Então eu tenho um vídeo muito interessante sobre isso. Recomendo você voltar lá, não vou dar uma colher de chá para você, não vou dar os dados de mão beijada para você não. Volte lá e assista o vídeo onde eu explico tudo sobre isso, tá? Então isso é muito importante porque isso está ligado diretamente à temperatura. E principalmente também, pessoal, a questão da filtragem, tá? A questão da filtragem para determinar a vida útil de uma bomba. Pessoal, queria trazer esse case para você então hoje, tá? Por hoje eu quero ficar por aqui. Trouxe o case 1 na semana passada, o case 2 hoje para você. Espero que você tenha gostado. Se você está chegando aqui, entre lá na página, deixe o seu e-mail. Ou então, pessoal, se você gostou do vídeo de hoje, compartilhe, como diz o pessoal, compartilhe sem dó, tá, pessoal? Compartilhe com todos os amigos que você puder, com quem não é amigo também. Se você entender que esse vídeo possa ajudar alguém, compartilhe esse vídeo para ajudar o nosso canal a crescer. E obrigado a você que se inscreveu no YouTube para fazer o nosso canal crescer cada vez mais. Pessoal, obrigado, até o próximo vídeo, abraço.